entrar em sintonia com a benfeitora Marta. Então, façamos um pouquinho de silêncio, respiremos, para recebermos os benefícios da nossa oração. Queremos desejar a todos um feliz 2025, agradecer aos amigos que nos assistem fora do Brasil, não é? Me perdoe os nomes que eu não me lembro, Geisa e mais alguns, Maria Helena, Tânia. E vamos iniciar hoje com o nosso irmão Fabrício, que também é um dos irmãos que está aqui desde o início. Então vamos iniciar o nosso momento de domingo. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar ao mais uma canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu pelas montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, um sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar, pelos mesmos campos procurar o que plantou, colher de bom o que nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo
deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, e não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Convidamos o nosso irmão Ávio para fazer a leitura da mensagem. Bom dia a todos. Aos primeiros clarões do ano novo, somando-se ao tempo reinante de tecnologia avançada e conquistas científicas de tirar o fôlego, as inquietações humanas e as incógnitas do destino não se fazem diferentes daquelas que atormentavam o homem de 20 séculos passados. Facilidades externas não solucionam vazios existenciais. Máquinas não sugerem soluções aos vencidos pelas angústias. A amargura, decorrência de uma vida atribulada e prenhe de ansiedade não solucionada, não consegue diluição em razão da utilização excessiva das redes sociais. O protagonismo virtual de nosso tempo emparedou milhões de indivíduos nas masmorras das agonias superlativas da exposição demasiada, violando a privacidade e impedindo o ser do autoencontro. As fugas externas têm produzido uma geração materialista e descrente, refém de máquinas e algoritmos, como se a vida coubesse numa placa-mãe ou um chip. Os contatos interpessoais, indispensáveis à maturação de projetos e permutas psíquicas, vêm sofrendo rude esvaziamento, tornando-se criatório de indivíduos neuróticos e desconectados de sua essência divina. Nobres esforços têm sido empreendidos por cientistas e pesquisadores, estudiosos da psique e sociólogos, buscando reverter esse quadro avassalador no campo das emoções afetadas pelo excesso de raciocínios rápidos, destituídos de sentimentos. O afeto permutado reduz os quadros de ansiedade. A partilha de sonhos com alguém querido consolida a amizade. As atividades em grupo fortalecem os laços da amorosidade indispensáveis ao equilíbrio mental e emocional. Louvável é toda a ciência desses últimos 2000 anos, onde cientistas de escola patrocinaram a descoberta de inúmeras invenções e equipamentos,
melhorando a saúde, favorecendo a higiene e arrancando dos campos safra cada vez mais dilatadas. Mas, quando o ser humano não fez a sua parte, investindo na educação, se deixando robotizar paulatinamente pelas comodidades de máquinas e equipamentos de última geração, como se a elas competisse substituir os seres vivos em suas incógnitas e em seus desafios existenciais, nos damos conta do alto preço que a atual geração vem pagando por olvidar o autoconhecimento. Após 20 séculos de cristianismo no Ocidente e incontáveis séculos de doutrinas esotéricas no Oriente, o espírito imortal, em seu périplo pela matéria densa, se vê face a face consigo e seus fantasmas não solucionados. O existir o amedronta e a morte o apavora. Qual criança assustada, agarra-se ao corpo em desespero, receoso de perder o escafandro temporário onde se manifesta no plano material. O contato psíquico com os antepassados o deprime na incerteza. Seu futuro, além da argamassa orgânica, tornou-se medo que procura disfarçar nos esportes radicais. E a figura excelsa de Jesus permanece um mistério que muitos temem investigar. Que paradigma é este, capaz de fender a linha histórica, se fazendo marco do antes e do depois? Como conseguiu aglutinar mais de 2 bilhões de adeptos, os mantendo convictos de sua doutrina até os dias odiernos? Negado por um, vendido por outro e abandonado pelos demais, prossegue produzindo mártires e santos, missionários e apóstolos, que espalham seus ensinos em braçadas de flores perfumadas. Certamente não desconheces a biografia do Cristo no mundo. Começando numa noite fria de abril em Belém e encerrando num Gólgota de insanidade humana, numa Jerusalém coberta de sombras. Se o elegeste modelo e guia, copia seus passos e porfia no clima do dever e das austeridades, já tão escassas em nossos dias. Rende culto à consciência reta. Presta teu tributo à verdade. Vive no mundo como um verdadeiro cristão. Somente assim, os revérberos da luminosidade de Jesus incidirão sobre os escuros caminhos terrestres, apontando as primícias do seu reino, que já não tardam a surgir no planeta em transição dolorosa, em marcha firme para a tão desejada regeneração. Marta e Leon Denis, Juazeiro, 29/12/2024. Obrigado, Ávio. Eu convido a nossa querida amiga Ana Tereza para fazer a nossa meditação. É uma alegria a gente estar junto aqui no último domingo, né, de oração, antes de começar o ano de 2025. Então, estou aqui emocionada com essa mensagem da Marta e do Leon Denis, que alegria a gente ter esses dois nobres amigos nos apoiando. Eles estão contando para a gente que nós temos uma facilidade ou uma certa vulnerabilidade de nos distrairmos com as facilidades externas. E quanto mais a gente tem facilidade externa, mais desconectado da essência nossa e da nossa conexão com Deus.
E às vezes essa desconexão se torna tão grande, que a gente acha, como Marta bem disse, que as facilidades externas vão dar conta dos nossos vazios internos. E é verdade que no primeiro momento as facilidades externas elas anestesiam as nossas angústias. No primeiro momento, né? Você compra algum objeto, você fica um pouquinho felizinho ali com aquilo, ou você faz uma viagem, ou você come uma comida gostosa, essas facilidades da internet, no primeiro momento traz mesmo esse bem-estar. Mas aquilo se esgota, aquilo é como se fosse um casaco curto para um frio intenso que a gente tem. Então, o que os espíritos benfeitores estão dizendo para nós? Esse caminho já se esgotou. Esse caminho da distração, esse caminho da desconexão não dá conta das nossas aflições. E que a gente tem uma saída que a gente conhece, maravilhosa, que já tem mais de 2000 anos essa saída, que é o Evangelho de Jesus. Só que para a gente poder se envolver com o Evangelho de Jesus, é uma viagem, não é um paliativo, como você comprar um objeto, um carro do ano, né? É mais profundo e vai exigir da gente um envolvimento com isso. Então, cuidar das nossas angústias existenciais, cuidar das nossas ansiedades, cuidar das nossas aflições, requer de nós um caminho. Não é uma solução, uma atitude de 2 minutos. É um processo. Então, algumas pessoas me perguntam assim, como é que você lidou com as adversidades da sua vida? Como é que você dá conta das adversidades da sua vida? O que eu posso responder é que não é uma solução que eu tenho. Eu tenho uma caminhada. Uma caminhada que me dá recursos para eu poder lidar com as adversidades da vida. Ninguém está pronto para lidar com uma falência financeira, com uma perda de entes queridos, com uma doença de longo curso, não é? Com uma doença de um ente querido que a gente vai vendo aqui o processo de doença terminal. Ninguém está pronto para lidar com isso. Mas nós temos recursos que a gente vem juntando ao longo da nossa vida e na hora que isso chega, você aciona esses recursos. Agora, se você estiver distraído, se você estiver passando todas as suas horas na internet, se você estiver distraído achando que são os bens materiais, a prosperidade financeira, que vai te dar segurança, que vai te dar alegria, que vai te dar suporte, aí fica um casaco curto para o frio intenso. Aí você vai perceber, nossa, eu fiz tanta coisa para a minha vida dar certo, como é que eu posso estar infeliz nesse momento? E é isso que nos acontece, a gente pode estar com todas as questões materiais resolvidas, mas as nossas angústias podem ser imensas. E a gente, enquanto espírita, já tem esse hábito, esse trabalho que eu acho lindo, da gente buscar o autoconhecimento. Né? Na questão 660 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a eficácia da oração, se a oração pode nos fazer melhor e tal, os Espíritos dizem que nós deveríamos usar a oração como um método de autoconhecimento. Nós temos dificuldade de entender isso, né? Como assim a oração é um método de autoconhecimento? Mas é. Porque quando você acerena o pensamento e se coloca para orar, a gente muda a frequência do pensamento. Então a gente se afasta das distrações, a gente se conecta com espíritos que têm essa frequência mais elevada e a gente começa a se nutrir dessa frequência melhor. Então, os pensamentos mudam, a intensidade, né, a corrosão dos pensamentos obsessivos diminui. E a gente, como se abrisse uma janela ou uma porta, novas ideias chegam. E a gente começa a pensar, nossa, eu não tinha pensado nessa saída, não tinha pensado nessa solução. A prece que originou isso.
Aí, no que você está pensando nessa solução, você vai começando a pensar, puxa, numa outra situação minha parecida com essa, que outra coisa eu pude fazer, que recurso eu acionei? Então a gente vai se lembrando de quem a gente é, que recursos a gente tem, o que não está bom, o que pode melhorar. Percebe como é que a oração pode ser esse momento de autoencontro, de autoconhecimento? Então, a proposta de Jesus é uma viagem que tem a ver com você olhar para os seus recursos, olhar para quem você é, mas está o tempo todo conectado com os outros, porque a doutrina de Jesus é uma doutrina de amor, é uma doutrina de convivência. E aí, a mensagem nos orienta a gente pensar de maneira reta. E eu me lembrei do livro Plenitude, que a Joana de Ângeles escreve para a gente, que a gente poderia, um método de cura, um método de caminho de saúde integral, de autocuidado, se apoiar no caminho óctuple de Buda. E Buda vai usar esse termo, reto, né, para dizer o seguinte: a gente até pensa, mas a gente não pensa de maneira reta. A gente até sente, mas a gente não sente de maneira reta. A gente até se esforça muito, mas a gente não se esforça de maneira reta. A gente vive, a gente medita, a gente faz um monte de coisa, mas não de maneira reta. O que quer dizer essa maneira reta? É uma maneira conectada com o bem maior, conectada, alinhada com os valores da vida eterna, não com os da vida material. Não quer dizer, minha gente, que a vida material não seja importante. Ela é ótima, é excelente, a gente precisa da vida material, senão por que Deus nos colocaria aqui, né, na vida terrena? O problema é que a gente dá excessivo valor para a vida material e pouco valor para a vida espiritual. E não entendemos que a vida material tem que estar a serviço do nosso crescimento espiritual. Então a gente precisa entender a vida material como um meio de crescimento, elevação para crescimento do espírito. Então, colocar a vida material nesse lugar correto é um trabalho para a gente, porque a gente fica fascinado, apaixonado pela vida material. Então, quando Buda, né, nesse livro que a Joana está citando para a gente, o caminho dele, está dizendo que precisa ser de modo reto, significa que a gente tem esse caminho de modo totalmente distraído, desconectado. Então, a Joana vai mostrar para a gente que a gente precisa buscar a maneira reta, e ela tem uma frase bonita, ela diz assim: se não for de modo reto, desmerece a qualidade da ação. Então, se a gente não fizer de maneira afinada com os propósitos do bem, a nossa ação perde de qualidade, perde de força, perde a utilidade. Inclusive, se a gente não pensa de maneira reta, a gente adoece. Então, as 8 ações que a gente precisa fazer de modo reto, vou citar para vocês aqui. É crer retamente, querer retamente. Quanto eu queria acentuar aqui, a gente está com tempo curto, mas eu queria acentuar. E um dos maiores desafios para a gente é querer retamente, né? A toa que está em segundo lugar. Porque a gente sabe que precisa de uma fé raciocinada, mas o nosso querer é muito infantil. Então, o nosso querer retamente precisa ser um querer adulto. Sabe como é que é um querer infantil? É aquele querer que quer resultado imediato. A gente quer fazer uma oração agora e agora resolver o problema. É difícil a gente compreender que a oração vai dar recursos para você poder resolver o seu problema. A nossa relação com Deus não é uma relação em que Deus resolve os nossos problemas, porque isso seria contrário à sua lei, já que nos deixou aqui nessa viagem terrena para o amadurecimento. Então, quando a gente faz uma prece, o nosso querer é um querer confuso, ele ainda não é um querer reto, porque ele é um querer que pede o tempo todo que Deus retire de nós o sofrimento. Ao invés de, na hora do teu querer, você pedir recursos para lidar com o sofrimento, isso é bem diferente. E na hora da prece, poder entender
qual é a função daquele sofrimento na sua vida agora? O que está te abrindo de percepção, né? Então, querer retamente, a segunda opção. Terceiro é falar retamente. A gente acha que basta ser sincero, mas não é isso. Nós podemos, com a sinceridade, machucar o nosso irmão. Então, falar retamente é eu encontrar o momento certo e a maneira certa de eu poder falar com meu irmão, porque a finalidade é tornar a nossa relação melhor, não é a gente se vingar com a palavra, né? O quarto item é operar retamente. Repetindo esses itens que eu estou falando, está no livro Plenitude, tá? Da Joana de Ângeles. Depois vem viver retamente, ou seja, a maneira como você é com os outros, a sua maneira de viver precisa estar nos princípios evangélicos, né? Esforçar-se retamente. Então, que as suas ações, seu processo de ação, por exemplo, se você ajuda na casa de espíritos, se você faz parte daquilo, acho que o trabalho é do Cristo. Isso é se esforçar retamente. Pensar retamente e meditar retamente. Então, todo o nosso trabalho de autoconhecimento passa por esses 8 passos que Buda traz para a gente precisa lembrar desta frase que a Marta hoje e o Leandro lembraram para a gente. Nós precisamos fazer tudo isso de modo reto. Fazer de modo reto é quando ele não está a meu favor, ao meu interesse pessoal. Todas as minhas ações, elas estão em conexão com os valores espirituais que eu já venho cultivando ao longo do tempo da minha vida e vou continuar ao longo do tempo cultivando para que eu possa ser um homem e uma mulher de bem. Então, quando a gente se conecta com esse lado, né, com essa face espiritual das nossas vidas, a gente vai dando menos valor, não é valor nenhum, mas menos importância às questões materiais e vamos nos conectando com aquilo que é a nossa essência, que são os nossos valores espirituais. É isso, meus amigos. Desejo para vocês um 2025 assim, de muita alegria no coração, né? A gente se aproximar do Evangelho é se aproximar da alegria. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Daqui a um ano a gente se fala de novo. Meus amigos, eu deixo as palavras finais, as nossas despedidas de hoje, ao nosso irmão Marcelo. Meus amigos, minhas amigas, abraçada aqui da Bahia, nossa Ana Tereza Camasmi, lá no Rio de Janeiro, e todos os demais que se encontram em suas residências, formulando votos de um ano rico de bênçãos. Estamos fechando as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já fez 160 anos. Vamos abrir agora, a partir do domingo que vem, as páginas do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. Será o livro do ano que vem, completando também 160 anos. E vai nos abrir um caminho novo, uma percepção nova sobre a nossa realidade espiritual. Que seja um ano de trabalho, que seja um ano de disposição e de otimismo em todos nós, para continuarmos construindo com Jesus e com os bons espíritos a nova era de regeneração e paz pela qual todos nós ansiamos desde já. Feliz 2025 no coração de cada um. Até domingo que vem.